Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de mecânica dos fluidos e hoje a gente vai falar da equação da continuidade. Ela trata do princípio da conservação da massa de um fluido num sistema. Como assim? Vamos imaginar que a gente tem uma tubulação de água. O que seria o princípio da conservação da massa? Por exemplo, a gente considerar que essa tubulação não tem nenhum furinho, não tem nenhuma trinca, que a água possa estar sendo perdida. Então, se entra 1 kg de água nessa tubulação, vai sair 1 kg de água. Então, veja, a gente já está, já algumas aulas falando do fluido em movimento. Nós estamos trabalhando com a fluidodinâmica, ou a dinâmica dos fluidos. Então, o fluido está se deslocando, num sistema, então num conduto, pode ser uma tubulação, um duto. Então, a seção transversal pode ser circular, pode ser retangular, pode ter qualquer geometria. E aí o fluido vai ter velocidade, vai ter algumas características, algumas grandezas físicas nós vamos estar mensurando, porque elas podem variar. Então o fluido ele entra numa tubulação com uma velocidade 1 e ele sai da tubulação não necessariamente com a mesma velocidade. Ele pode ter um aumento de velocidade ou uma diminuição da velocidade, ele pode ter um aumento ou uma diminuição de pressão. Então essas grandezas físicas nós vamos estar mensurando ao estudarmos a equação da continuidade e depois o princípio de Bernoulli, em que nós vamos já relacionar, isso vai ser numa outra videoaula. Nós vamos trabalhar com os conceitos de energia do fluido, então energia cinética, energia potencial, energia de pressão, tá? Mas isso é assunto para uma outra aula. Nós precisamos primeiro conhecer a equação da continuidade, tá certo? O que nós precisamos lembrar é que as propriedades do fluido não vão variar ao longo desse estudo, desse escoamento do fluido nesse sistema. Então, se você tem água, 20 graus Celsius, com uma massa específica, uma densidade de 1000 kg por metro cúbico, que é a unidade do sistema internacional. Então ela entra com essa densidade no sistema e ela deixa o sistema, ela deixa a tubulação com essa mesma densidade. A densidade não muda. Quando a gente tem uma propriedade, a densidade, ela é constante. Lembra que nós já vimos isso numa outra videoaula. É um fluido incompressível, tá? Fluido incompressível é aquele em que, para qualquer variação de volume, de pressão, não ocorre variação da sua densidade, da sua massa específica, tá certo? E é lógico que o fluido ele pode ter, ao longo desse deslocamento, sua velocidade sendo alterada. Você pode trabalhar com uma velocidade média, mas no nosso estudo, vocês vão ver daqui a pouco um exercício que a gente vai trabalhar com a velocidade na entrada do sistema e a velocidade na saída do sistema. Então, nós vamos estar pontuando essas velocidades, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que nesse estudo da equação da continuidade, nós consideramos o regime de escoamento como sendo permanente. Então, qualquer pontinho aqui do sistema em que você fixa um ponto aqui na tubulação, qualquer partícula do fluido, quando passa por esse ponto, ela vai ter uma velocidade fixa, uma velocidade específica, vai ter as suas características todas determinadas, específicas para esse ponto. Então, de um ponto para o outro, eu posso ter uma variação de velocidade, mas naquele ponto, qualquer partícula que está passando por esse ponto vai ter essa velocidade. Tá bom? Vazão é um conceito que a gente precisa estudar aqui para entendermos a equação da continuidade, Vazão é a quantidade de fluido que está atravessando um sistema num determinado tempo. Então, essa quantidade de fluido você pode estar mensurando em termos de massa ou em termos de volume. Então, quantos quilos de água passou aqui nessa tubulação, Por hora, por minuto, por dia, por mês, por semana. Então, é a quantidade de fluido num determinado tempo. Isso é vazão. Se você está medindo essa vazão em termos de massa, nós chamamos de vazão mássica. Se você está medindo em termos de volume, você então tem a vazão volumétrica. Então, se você tem uma medida de vazão em termos de massa, nós chamamos de vazão mássica. Então, é a quantidade de massa de fluido que está atravessando esse sistema num determinado tempo. No sistema internacional, a unidade de medida vai ser o quilograma por segundo. Mas eu posso ter outras unidades de medida. Por exemplo, quantos gramas de etanol atravessam uma tubulação por dia,
por semana, por hora. Então não é unidade do sistema internacional, mas é uma forma de a gente medir a vazão. No caso é vazão mássica, porque é massa por tempo. Se for em termos de volume, nós temos a vazão volumétrica, quantidade de volume de fluido que atravessa o sistema num determinado tempo. Delta V, V minúsculo, que é o V de volume, para não confundir com velocidade, no delta T. Então, no sistema internacional seria 1 metro cúbico por segundo. Mas eu poderia ter também 10 litros de leite por hora que atravessa um sistema. Litro, volume, né? Hora, tempo. Litros por hora é uma vazão volumétrica. Quando você tem na entrada da sua casa aquele hidrômetro, que é um relógio que conta, né, o contador de água, quanto de água você está comprando da Compesa, da Sabesp ou da concessionária de água da sua região, né? Esse reloginho ele está medindo uma vazão, tá? Geralmente é vazão volumétrica, metros cúbicos por hora, tá? Então é o quanto de água está entrando, né, da porta da sua casa, né, para dentro, para até abastecer a sua caixa d'água, é a água que você compra, né? Então a vazão volumétrica que a gente está medindo, tá certo? Posso relacionar essas duas grandezas? Posso. Como é que a gente relaciona a vazão mássica com a vazão volumétrica? Pela densidade do fluido, tá? A vazão mássica é o produto da densidade do fluido, né, vezes, né, então é o produto, então a densidade vezes vazão volumétrica, tá? Nesse slide tem a demonstração de como você chega nisso, porque se densidade é massa sobre volume, tá? Então você pode, no lugar de ΔM, você pode substituir por Rho vezes ΔV, onde V é volume, da variação de volume, e Rho é a massa específica ou densidade. E aí fazendo essa equação, você chega que vazão mássica é densidade vezes vazão volumétrica, já que vazão volumétrica é uma variação de volume no tempo, e o volume é a área da seção transversal vezes o deslocamento, né, que você tem, que é o X que está colocado aí, tá? Mas isso é uma demonstração para quem quiser compreender, tá? O que eu vou usar com vocês nos exercícios já é a equação, a fórmula final, tá? Vazão mássica, que vazão é a letra Q, né? Esqueci de falar anteriormente, é o QM, então vazão mássica. QV, vazão volumétrica. E os dois estão relacionados pela Rho, que é a densidade. Tudo bem? Então, voltando a esse slide, o que é que a equação da continuidade está nos dizendo? Que a quantidade de fluido que entra no sistema é a mesma que sai. Então, a vazão, ela é constante, tá? Se você tem, vamos considerar o caso mais simples, uma única entrada na tubulação e uma única saída, então todo o fluido que está atravessando esse sistema, ele só tem uma entrada para passar, né, a sua passagem, e apenas uma saída. Então, o que entrou vai ter que sair. E eu não tive perdas, eu não tenho uma trinca, um furo, né, como eu já disse anteriormente, que possa ter um escape e uma perda de fluido por esse sistema. Então, o que entrou tem que sair. É basicamente isso que trata o princípio da conservação da massa. Então, a vazão, ela é constante. Então, a vazão da entrada, ela é igual à vazão da saída, tá? E aí, como eu disse a vocês, a vazão volumétrica, ela não é a variação de volume no tempo, mas o que é o volume? O volume é a área da seção transversal vezes o deslocamento que ele teve. Então, quando a gente pega e abre, né, o ΔV de variação de volume, a gente abre em área vezes o deslocamento, você tem embaixo o ΔT do tempo aí da equação. Então, o deslocamento no tempo é velocidade. Velocidade não é ΔS sobre ΔT? Então, a vazão volumétrica também pode ser expressa pela equação QV igual a A vezes V, ou seja, vazão volumétrica é a área vezes velocidade. Alguns professores de cursinho gostam de trabalhar com músicas, né, para que o aluno memorize as fórmulas.
e aí eles acabam usando velocidade vezes área, o V vezes A. Guarda isso que eu tô falando, daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Então, se você tem um sistema ou uma tubulação, por exemplo, que está passando água, só tem uma entrada e uma saída de água. Se a vazão é constante, então a vazão volumétrica na entrada, o QV1, tem que ser igual à vazão volumétrica da saída, o QV2, tá? Só que a vazão volumétrica é velocidade vezes área. Então, se você só tem uma entrada e uma saída, velocidade 1 vezes área 1, ou seja, velocidade do fluido na entrada vezes a área da seção transversal na entrada, tem que ser igual à velocidade na saída vezes a área da seção transversal na saída. Olha essa fotografia, essa imagem aí do slide, né? A área 1 ela é menor do que a área 2, certo? Então, você tem a velocidade na entrada, você quer saber a velocidade na saída, por exemplo? Será que essa velocidade vai aumentar? A área aumentou. E aí, pela equação, a gente observa que a velocidade diminui se a área de saída aumenta. É o contrário do que acontece num bocal de uma mangueira, por exemplo. Ou quando você está irrigando o jardim, você bota o dedo na ponta da mangueira. O que é que você está fazendo ao colocar o dedo? Você está diminuindo a área de saída de água. Se você diminui a área da saída, a velocidade da água vai aumentar. E aí você consegue irrigar a flor que está lá no cantinho do seu jardim que a mangueira não alcançou, tá? Então é uma relação inversamente proporcional. Se a área aumenta, é porque a velocidade vai diminuir do fluido, tá? Na saída, ok? Então lembrar, se tem esse formato divergente, como é o caso dessa imagem que está aí no slide, né? Então uma tubulação divergente em que aumenta essa área de saída. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um exercício para fixar o conteúdo. Eu vou deixar aqui para vocês e com a resposta para vocês conferirem, tá bom? Façam para mim a questão número 4 desse slide aqui. Ele diz o seguinte: no tubo da figura, determinar a vazão volumétrica, que é o QV, né? Sabendo que o fluido é etanol, cuja massa específica é 790 kg por metro cúbico, né? A densidade do etanol. Lembra que ele é menos denso do que a água, né? Ele é mais leve. E que a área 1, ou seja, naquela seção transversal, ali na entrada, a área ali é 8 centímetros quadrados. E a área 2, na saída, 4 centímetros quadrados. Tá vendo que foi dividido por 2, era 8 e baixou para 4. Esse tubo é convergente ou divergente? Ele é convergente, porque a seção de saída é menor do que a da entrada, tá bom? Aí ele diz que a velocidade na seção 1, né, na entrada, vale 3 metros por segundo. Aí ele quer saber qual é a velocidade na saída. Então, além de você descobrir a velocidade da saída, ele quer a vazão volumétrica. Ah, mas a vazão volumétrica é da entrada ou da saída? Faz o cálculo, você vai ver que dá na mesma. Por quê? Porque a equação da continuidade nos diz que a vazão é constante. Então, se eu calculei no ponto 1, ela vai ser igual à do ponto 2. Verifica isso. E depois que você fizer esse exercício, eu já vou passar para vocês uma dica. A área está em centímetros quadrados. Aí você fala, poxa, mas não é sistema internacional. Eu vou ter que transformar centímetros quadrados para metros quadrados para poder trabalhar com tudo no sistema internacional? Nesse caso, não. Por quê? Porque área 1 e área 2, ambas estão na equação, que é só que você tem somente um produto, né? E você vai ver que os centímetros quadrados vão se cancelar com os centímetros quadrados do outro lado. Então, nesse caso, não precisa se preocupar, pode deixar em centímetros quadrados mesmo. Mas, isso para calcular a velocidade, 2. No caso da vazão volumétrica, aí sim você precisa passar a área para metros quadrados, porque vazão volumétrica no sistema internacional é metros cúbicos por segundo. Senão, não vai dar certo o seu cálculo, tá? Essa é a dica que eu dou, tá bom? A resposta tá aí no slide, você faz e confere. E aí tem outros exercícios que vocês podem estar fazendo para estar treinando e a gente pode estar discutindo isso nas nossas aulas presenciais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, super importante. E o que eu tinha dito que os professores de cursinho costumam brincar é justamente com essa fórmula, né? Velocidade 1, área 1, velocidade 2, área 2, que é quando você só tem uma entrada e uma saída.
mas eu poderia ter 2 entradas e uma saída. Eu poderia ter, numa fábrica de biscoitos recheados, né, um misturador em que entra leite por uma tubulação, entra óleo vegetal por outra tubulação, entra achocolatado por outra tubulação. São 3 entradas. Vai ocorrer a mistura dos ingredientes e uma única saída. Então, 3 entradas e uma saída. A equação da continuidade diz o quê? Tudo que entrou vai ter que sair. Então, a vazão 1, 2 e 3 da entrada, elas se somam e vai ter que ser igual a essa que vai sair, tá bom? Então, se tiver mais de uma entrada ou mais de uma saída, é só você fazer as somas das entradas com as somas das saídas. Elas têm que ser iguais, tá certo? E aí, o que os professores de cursinho costumam brincar com essa fórmula é V1 área 1, V2 área 2, aí VA, VA. Aí eles falam, use a fórmula do VAVA, né? Então, VAVA é a equação da continuidade. Velocidade vezes área na entrada é igual a velocidade vezes área da saída. Eu não gosto de ficar memorizando fórmulas, a gente tem que entender, né, o que significa cada componente, né, traduzir todo o significado. Mas, uma vez que você compreendeu e você quiser memorizar para te facilitar, a equação da continuidade é a fórmula aí do VAVA, tá bom? Beijo, até uma próxima aula.